nós temos falado nesses dias aí, amados? Oi? Obras. Temos falado sobre obras, né? Nós temos falado sobre as obras que falam por nós, as obras que nós fazemos, e que refletem a fé que nós professamos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Quem está participando dos grupos aí, amém? Amém. E nos grupos nós temos trabalhado muito essa palavra também. E nós queremos seguir falando sobre isso, né? Hoje as obras, como é que o Elis falou ontem? A saga, né? A saga continua. As obras que falam por mim 3 hoje, amém? Quem achou? João 10, do 23 ao 25, diz assim, ó. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Em outras versões está: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ou testemunham acerca de mim. Amém? E algo que nós temos falado, queridos, nesses dias, na semana passada eu falei, né, que a palavra de Deus diz que a fé, ela sem obras, a fé quando ela não é acompanhada pelas obras, ela é morta, ou seja, ela não existe. Ela é uma fé ineficaz. Eu não posso chegar, amém, e falar que eu tenho fé em Cristo, que eu tenho fé em Deus, se a minha vida não reflete a fé que eu professo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que existe uma grande expectativa da criação para que se manifestem quem? Os filhos de Deus. Quem? Os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Cara, mas essa geração, ela não quer simplesmente que... ela não está com uma expectativa para que alguém fale: cara, eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou gospel. Cara, as pessoas, fala comigo assim, as pessoas olha para quem está do seu lado e fala assim: não estão nem aí se você é gospel. Cara, as pessoas não querem saber se nós somos gospels. As pessoas querem desfrutar de uma vida de verdade, amém? Quando as pessoas chegaram para Jesus nesse texto que nós lemos, eles perguntaram: Jesus, você podia falar para nós abertamente quem que você é? E Jesus falou o quê? Cara, as obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dizem quem eu sou. E eu falei na semana passada que a fé sem provas é convencimento. Você já conheceu alguém convencido, cara, de que é crente? De que é cristão de verdade? Mas na verdade ele não é. Nas suas atitudes eles não mostram. Falei que sobre a importância de nós falarmos sobre obras, porque é difícil às vezes a gente falar sobre obras, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que a salvação é pela fé, amém? É pela graça mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Cara, às vezes a gente fala assim: cara, não vou falar de obras porque, cara, não tem nada a ver com salvação. Realmente, cara, fala comigo assim: obras não tem nada a ver com salvação. Salvação é pela fé. Só que as obras, cara, as obras... elas detectam, as obras elas testificam a quem você pertence. Amém? Amém? Ontem eu dei um exemplo lá no grupo que quando você vê alguém obrando, alguém fazendo uma obra de verdade, alguém com um tijolo na mão, alguém com uma pá de pedreiro, alguém mexendo na massa e construindo uma parede, logo você vai olhar e você vai falar o quê? Esse cara, ele é mestre de obras, esse cara, ele trabalha com obras, esse cara é pedreiro, sim ou não? Porque aquilo que nós estamos vendo é aquilo que reflete na vida da pessoa. Cara, aquilo que as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar é aquilo que nós vamos ser. Sabe que o nosso ministério ele não começa quando nós somos aprovados pelas pessoas. O ministério do Hélio não é aprovado por nós, cara, em primeiro lugar. O ministério do Hélio ele é aprovado pela sua casa. Por aqueles que veem o Hélio no dia a dia. Por aqueles que conhecem, que enxergam o Hélio no dia a dia. Amém? Amém? E então as nossas obras são muito importantes. Eu falei na semana passada que Pedro... Quantos conheceram Pedro? Já ouviram falar de Pedro? Pedro tentou negar Jesus com as suas palavras.
Pedro, a Bíblia fala que ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Só que interessante que quando Pedro tentava negar, chegavam para ele e falavam assim, cara, mas você fala igual Jesus, cara. Cara, você fala igualzinho, você anda igual a Jesus, sim ou não? Lembra que ele tentou e ele negou com suas palavras, mas a sua vida, cara, não negava quem Jesus era. A sua vida não negava que ele era cristão. Amém? Então, nós precisamos entender que as obras são importantes demais, cara. E na semana passada eu falei também sobre a vida de João Batista. Quantos conhecem João Batista? Depois em casa, você que não veio semana passada, quando você começa a ler os primeiros capítulos de Mateus, você vai ver que João Batista ele batizou Jesus, sim ou não? Cara, João Batista batizou Jesus. Como que é o seu nome, irmão? Edson. Irmão Edson, olha a experiência que João Batista teve. Porque ele veio preparando o caminho para Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele batizou Jesus mesmo se negando. Ele disse, cara, na verdade eu que precisava ser batizado por ti, mas como que tu vens a mim? Jesus falou, é necessário que assim seja feito para que se cumpra a lei. E Jesus foi batizado. João viu Jesus. Ele batizou Jesus. João viu o Espírito Santo descer em forma de pombo sobre Jesus, repousar sobre Jesus. E João viu uma voz que dizia, eis aqui o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Preste atenção aqui em mim, por favor. Cara, João, fala comigo assim, João teve uma experiência tremenda. Só que no capítulo 11 de Mateus, depois de um tempo onde Jesus estava fazendo o seu ministério, trabalhando no seu ministério, e João estava trabalhando no seu. A Bíblia diz que João entrou em uma enroscada, teve um conflito e foi parar numa prisão. E agora João manda 2 de seus discípulos irem até Jesus, perguntarem se ele era o Cristo. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, o que aconteceu com João? O mesmo João que testificou acerca de Jesus, o mesmo João que viu, cara, o Espírito Santo descer e repousar sobre Jesus, o mesmo João que batizou Jesus, que teve uma experiência louca, cara, foi o mesmo João que estava desviado no capítulo 11. Foi o mesmo João que estava em dúvida a respeito de quem Jesus era. E nós falamos na semana passada que o problema de João era que enquanto João estava na prisão, João apenas ouvia falar de Jesus. João apenas ouvia os feitos de Jesus. Só que quando os 2 discípulos chegam para Jesus e perguntam, e falam, João nos mandou aqui para perguntar se você realmente é o Cristo. O que Jesus fala para eles? Vem, vocês estão ouvindo, falem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Porque não basta você ser ouvinte da palavra, é necessário você desfrutar, você enxergar, você ver, você praticar a palavra de Deus. Amém? Gostei muito do exemplo que o Elcio deu ontem, cara, e que ele falou agora, que a palavra é como um cardápio, né? E ontem nós falamos que, cara, você nunca... Se alguém já entrou em algum lugar e pagou para ver o cardápio? Não, né? Alguém já te cobrou, cara, 10 para você ver o cardápio. Se bem que tem alguns lugares tão caros, né? Que dá até medo de pedir o cardápio, né? Só que se você quiser comer, cara, você precisa pagar. Se você quer desfrutar daquilo que está na palavra, se você quer desfrutar dessa vida, você precisa se posicionar. Isso vai te custar algo. Amém? Se você quer viver uma vida verdadeiramente de um cristão, isso vai te custar algo. E na semana passada, a última coisa que eu quero falar, que eu falei na semana passada, é sobre o primeiro ponto de como nós podemos manifestar as obras em minha vida. Pergunta para quem está falando assim, como eu posso manifestar as obras em minha vida? Alguém lembra? Que nós falamos que é necessário que nós venhamos a resplandecer a luz diante dos homens. Isso Jesus disse depois ele falar que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Ele disse é necessário que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Amém? Como que as pessoas vão glorificar o nosso Pai, cara? Não é você trazendo elas para a igreja e fazer elas glorificarem na hora do culto, do louvor. Vai, fala, aleluia, 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 glória, glória, lembra? Quando a gente tinha aquelas experiências, né? Os pastores vinham de outro lugar, queria fazer todo mundo ser batizado do Espírito Santo, lembra, gente?
Fala, aleluia, 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 glória. E aquela vez você estava naquela zoeira, né? Cara, não é assim que as pessoas vão glorificar o nosso Pai. É quando as pessoas olharem para as nossas obras. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra. Eu queria que você abrisse em João 17, para nós começarmos. E nós vamos ler bastante textos hoje, amém? Quem é bom de Bíblia aí? João capítulo 17, versículo 1, do 1 ao 4. Diz assim: E Jesus falou assim: E levantando os seus olhos aos céus, ele disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam somente a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas preste atenção no 4º versículo, que diz assim: Eu glorifiquei o Senhor na terra, dando consumado a obra que me deste para fazer. Fala comigo assim: eu glorifiquei a Deus na terra, cumprindo, completando a obra que me deste para fazer. Como que Jesus glorificou o Pai, queridos? Como que Jesus adorou ao Pai aqui na terra? Não foi simplesmente vindo ao mundo para salvar as pessoas, não foi simplesmente vindo ao mundo para curar muitos enfermos, libertar endemoniados, não. Jesus veio ao mundo para cumprir as boas obras que o Pai tinha dado para ele. Amém? E Jesus deixa claro isso, cara. E nós precisamos decidir nesse tempo, cara, para que nós viemos ao mundo? Eu queria que você fizesse uma pergunta para você. Para que você veio ao mundo? Por que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para cumprir as suas obras. Você está vivendo neste ano de 2019, dia 6, hoje, né? Dia 6 de outubro. Nossa, já está acabando o ano, né? De 2019. Mas você está vivendo nessa terra, cara, para cumprir as suas obras, para fazer as suas obras, ou você está vivendo aqui na terra para fazer as obras que o Pai tem para você fazer? Ou você está vivendo e motivado, entusiasmado, empolgado com as obras que Ele tem para você fazer? Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, cara, e essa obra que Jesus falou, cara, é a mesma obra que Ele fala em João 23. As obras que falam por mim. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: cara, quem que é você? Fala para nós. Fala para nós quem que você é. Jesus falou assim: cara, se vocês querem ver se eu sou o Cristo, olhem para as minhas obras. Olhem para aquilo que eu estou fazendo. Não olhem simplesmente para aquilo que eu estou falando. Amém? E eu coloquei aqui que ter fé em Jesus não vai te custar nada. Quantos aqui têm fé? Amém. Se você perguntar para um ateu se ele tem fé, ele tem fé. Ele tem fé que Jesus, que Deus não existe. Cara, todo mundo tem fé. Agora a pergunta é: ter fé em Jesus, cara, não vai te custar nada, porque qualquer um pode ter fé. Agora, para você praticar as obras que Ele tem para você ser o que Ele quer que você seja, isso vai te custar tudo. Isso vai custar que você vá para a cruz, isso vai custar que você deixe o seu eu, isso vai custar que você abandone o seu pecado, isso vai custar que você mude as suas atitudes, isso vai custar que você, de repente, abandone amizades, isso vai custar que você abandone teu dinheiro. Isso vai custar muitas coisas. Amém? E eu quero falar um segundo ponto hoje, bem rápido, para nós orarmos. Como manifestar as obras de Deus na minha vida. Como expressar essas obras, porque é fácil falar de obras, não é? Mas, pastor, que negócio é esse de obra? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma pá, eu tenho que pegar uma colher de pedreiro, eu tenho que comprar tijolo. Que obra é essa? Não é essa a pergunta que às vezes as pessoas têm? E nós vamos falar, abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu quero ler duas versões. E esse texto vai ser o segundo ponto e o único ponto de hoje, amém?
Como manifestar, pastor, as obras em minha vida? Primeiro ponto nós falamos na semana passada, que é resplandecer a luz sobre os homens. E o segundo ponto está aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu vou ler em outra versão, na Nova Versão Internacional, que diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Fala comigo assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras boas que vos observam. Amém? Que em vós observam. Cara, esse texto tem falado muito comigo nesses dias, porque ele está falando assim, cara, é necessário que vocês tenham um viver honesto. Ele está falando, é necessário que a vida de vocês seja uma vida honesta diante dos gentios. Quem que é gentio? Hã? Quem que são os gentios? Aqueles que estão lá perdidos. Aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Cara, ele está falando assim, é necessário que vocês sejam honestos, é necessário que a vida de vocês seja um exemplo para as pessoas. É necessário que a vida de vocês seja um espelho para as pessoas. Muitas pessoas pensam assim e falam, cara, mas eu vou viver minha vida e não me importando com aquilo que as pessoas falam de mim. Eu vou viver a minha vida e eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas vão falar de mim. Cara, em algumas situações isso é válido. A Bíblia fala que nós seremos perseguidos por causa da justiça. Amém? Então, quando você está fazendo a coisa certa, quando você está no caminho de Deus, quando você está fazendo aquilo que é para você fazer, e as pessoas estão te criticando, cara, então você pode falar assim para elas, ou pensar dentro de você, cara, eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas estão falando de mim. Mas, cara, quando nós estamos falando de outras coisas, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 4. Esse texto foi um texto que eu usei ontem para ministrar sobre os líderes. Primeira Coríntios 4, Paulo está dizendo à igreja de Corinto. E olha só o que ele diz. Eu não sei se na tua versão está diferente, mas eu acho que está um pouco mais, é o mesmo teor. Ele diz assim na minha versão, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Tem alguma versão diferente? Tem alguma versão diferente? É isso? Que está na sua Bíblia? Que os homens, fala comigo assim, que os homens nos considerem. Cara, ele está falando assim, cara, não é para Deus te considerar. Você não pode ter uma vida cristã, uma vida gospel, cara, apenas que Deus te considere. Não, cara, Deus me ama. Deus me ama, né? Cara, Deus, ele sabe que eu sou um cara bom. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece as minhas atitudes. Deus conhece o meu coração. A palavra de Deus dizendo através de Paulo, falando assim, cara, que as pessoas que estão lá fora, que as pessoas que você vê, que você encontra, que você convive, considerem você como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, fala comigo, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Caramba. Olha para quem está do seu lado e fala assim, sabe como que as pessoas querem te ver? Sabe como eu desejo te ver? Que você seja fiel. Dispenseiro de Cristo. Dos mistérios dele. Uau, cara. Quantos aqui conhecem os mistérios de Deus? Quantos aqui sabem o que Deus quer? Quantos aqui sabem a vontade de Deus? Cara, sabe como que as pessoas precisam olhar para você? Elas precisam te considerar. Precisam olhar para você e falar, cara, esse cara, eu não gosto dele. Lembra quando Jesus, nós já estudamos isso semana retrasada, que Jesus falou assim, se vocês não quiserem crer em mim, não tem problema, mas olhem para as obras que eu tenho feito. Lembra que eu falei isso? Nós ministramos? Cara, porque é possível você não gostar de uma pessoa.
mas você tem que reconhecer quem ela é. Às vezes no teu trabalho vai ter pessoas que não gostam de você. Tem alguém lá que não gosta de você no teu trabalho? Mas quando elas olharem para as suas obras, você tem que falar, cara, eu não gosto do Elis, cara, mas eu tenho que admitir que as obras dele são boas. Ele reflete Cristo, ele manifesta a vida que ele vive, amém? Então, e Pedro, cara, no texto que nós lemos anteriormente, Pedro ele está ensinando que nós precisamos ter um modelo de viver exemplar diante dos homens, diante dos gentios. E eu coloquei aqui que a pior coisa, cara, que nós podemos fazer aqui na terra, talvez não seja pecarmos. A pior coisa que você pode fazer aqui na terra, cara, quem sabe não é pecar, porque se você pecar, a Bíblia diz que se nós pecarmos, e nós nos arrependemos, e nós nos confessarmos ao Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel para nos perdoar. Então fala para quem está do seu lado, pecado não é problema. O problema, cara, é quando você peca. Olha, presta atenção, o problema é quando você peca e você faz com que as outras pessoas tropecem através do seu pecado. Sabe qual que é o grande problema da igreja de hoje? É que os pecados dela têm feito com que outras pessoas tenham caído e desanimado. O problema não é o pecado, cara, porque Jesus já levou, cara, sobre si todas as nossas culpas, todo o nosso passado. A Bíblia diz que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cara, ele já fala comigo que ele já fez tudo. O pecado não é um problema para você, querido. O problema é quando você continua pecando e através do teu pecado você afasta outras pessoas do caminho do Senhor. Vamos ver isso? Já vamos ver isso. Porque isso pode tornar um escândalo para os gentios. Por que Pedro estava falando? Cara, é necessário que vocês sejam santos, que as pessoas olhem, cara, para vocês e vejam as suas boas obras. Não tenham do que falar de vocês. Sabe por quê? Porque más obras geram escândalos para a igreja. Geram escândalos para a igreja. E eu quero que você lá abra em Mateus 18. Hoje é uma noite onde nós vamos apanhar do Senhor, amém? Amém. Mas depois Ele vai passar com o seu amor mais uma vez e nós vamos sair daqui renovados pela palavra. Mateus capítulo 18, versículo do 1 ao 9, quem achou? Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado e aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o fora e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo eterno. Cara, e aqui nós podemos deitar e rolar nessa passagem. Preste atenção, cara. Jesus está falando, ele pega uma criancinha. Vem cá. Vem. Se bem que esse aqui não é uma criança, cara. Quando eu conheci ele era criança, mas ele já está adolescente, já entrando na gente. Cara, Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, cara, quem é o maior no reino? Cara, os discípulos tinham sempre uma vontade de querer ser grande. Então eles perguntaram para Jesus, cara, como que a gente pode fazer para ser o top, ser o máximo das galáxias? Jesus falou, pegou uma criancinha e falou assim, cara, vocês precisam ser igual a uma criança. Uma criança, amém, que é inocente, uma criança que é humilde, uma criança que não tem orgulho. Mas a gente pode pegar essa passagem e comparar, cara, como crianças na fé. Fala comigo, crianças na fé. Crianças na fé. Porque depois Jesus começa a falar sobre tropeçar, cara. Começa a falar sobre exemplo, começa a falar que assim como nós, como pais, somos exemplos para as crianças, nós como cristãos somos exemplos para aqueles que são crianças espirituais, amém? E ele começa a falar assim, cara, qualquer um de vós
que fizer qualquer coisa que faça com que essa criança tropece, ai de você. Fala comigo, ai de você. Ai de você. Obrigado, tá? Coisa linda. E, ou seja, cara, alguém que está começando a sua vida em Cristo, alguém que ainda é imatura, porque as pessoas quando estão começando em Cristo, ou de repente as pessoas que estão lá fora, elas são imaturas, amém? Elas são pessoas instáveis. E ele disse assim, ai daquele que fizer qualquer uma dessas pessoas tropeçar, caírem por causa de escândalo, por causa de pecado. E cara, ele fala algo muito top, cara. Ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, o que é para você fazer? Se a tua mão te faz pecar, arranque fora, cara. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Jesus prefere trabalhar com PCD do que trabalhar com pedra de tropeço, cara. Alguém sabe quem que é PCD aqui? Pessoa com deficiência. Sabe uma pessoa que não tem um braço, pessoa que não pode andar, pessoa que não tem a mão, pessoa que tem algum tipo de deficiência? E existe muito preconceito quanto a isso, ainda nos dias de hoje. Cara, mas essa passagem está ensinando que Jesus ele prefere trabalhar com pessoas que sejam PCD, pessoas que estão sem olho, pessoas que estão sem um braço, pessoas que estão sem uma perna, mas que sejam santos no reino dele. Pessoas que são exemplos, pessoas que têm boas obras. Forte isso, né, cara? Olha para quem está do seu lado com um olhar de amor. Fala assim, cara, talvez é necessário você entrar no reino dos céus sem um braço, sem uma língua, sem um olho, mas que você possa entrar. Amém? Até medo de falar amém nessas horas, né? Cara, que doideira isso aí, cara. Porque a gente vem todo animado para Jesus. Jesus, eu estou aqui para te servir, Senhor. Só que a língua é maior do que deveria ser. Os olhos enxergam aquilo que não deveria enxergar. A boca fala o que não deveria falar. E Jesus fala assim, cara, você quer me seguir? Você quer vir comigo? Então corta teu olho. Joga fora teu olho. Corta essa língua. Corta esse ouvido e joga fora. Faz alguma coisa para que você veja e possa me seguir. Porque senão nós nos tornaríamos escândalo para as pessoas. Sabe qual que era a preocupação de Jesus quando chamou? E todo mundo queria ser o maior. Todo mundo, os discípulos estavam loucos para ser o melhor. E Jesus fala assim, não, o exemplo para alguém que quer ser maior é você, Pedro, é você, João, é você, Tiago. Jesus chama uma criança que não tinha nada a ver com nada. E fala, se alguém quer ser o cara, se alguém quer ser o bom, se alguém quer ser, precisa ser como uma criança. Uma criança que não fica falando que não deve, uma criança que é imatura, uma criança que é humilde, uma criança que não fica fazendo um inferno na vida dos outros. Uma criança que não se transforma numa pedra de... Quantos estão entendendo? Digo amém? Amém. Por que eu preciso ser responsável com essa vida, cara? Por que eu preciso ser responsável com essa vida que eu tenho? Se eu sou cristão de verdade, se eu sou evangélico, gospel de verdade, por que eu preciso ter responsabilidade, cara? Principalmente por causa das crianças, principalmente por causa daqueles que estão iniciando. Como que você vai ganhar alguém para Jesus, cara, se você não vive o que você prega? Como que você vai ganhar alguém para Jesus se você não é, as tuas obras não refletem, não falam por você? Se as tuas obras não falam quem você é de verdade. Se as tuas obras não falam a quem você pertence. Por que um pai procura ser exemplo em tudo, cara? Porque sabe que existe um filho que se espera nele. Sim ou não? Porque sabe que existe um pai, um filho que em todo momento está olhando para o pai e falando, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Eu gosto muito de usar esse exemplo, cara, porque nós somos uma geração que falamos assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu... E no mundo evangélico não pode ser assim. Nós como cristãos não podemos ser assim. E quando você pega uma criança, se você falar assim, cara, filho, é o seguinte, tem uma tomada ali, cara, que é perigosa, e o pai não quer que você coloque os dedos dentro da tomada. A criança vai obedecer até o dia que você colocar o dedo da tomada.
Porque se ela vê você fazendo, ela também vai querer. Se você fala, filha, não mexe no suco, no pão da ceia, porque isso aqui é santo, meu Deus, ninguém pode mexer, porque o pastor briga, a pastora briga, né? A irmã que organizou vai encher o saco. Mas se ele vê você pegando escondido, se ele vê você pegando, você adulterando, você corrompendo, cara, ele vai querer fazer também. Ele vai se achar no direito de fazer também. No mínimo ele vai questionar, mas por que meu pai está fazendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Fala comigo assim, eu sou um exemplo para essa geração. O próximo apóstolo Paulo tem que estar aqui dentro. Os próximos Pedros, os próximos homens que marcaram a geração tem que estar aqui dentro, amém? Não espere que lá no mundo vai nascer um cara que vai revolucionar. Cara, tem que estar aqui dentro, cara. Tem que começar aqui dentro. A diferença é de dentro para fora, amém? Cara, quando Jesus falou esse texto, ele estava dizendo assim, cara, se a tua língua não te deixa parar de mentir, cara, corte ela, filho. Faz um favor para mim. Jesus falando, pedindo, por favor, faz um favorzinho para mim, cara. Se a tua língua é tão grande que você não para de aumentar as coisas, pega uma tesoura, pega uma faca, pega alguma coisa e corta ela, amém? Jesus estava falando assim, se os seus olhos não param de olhar para aquilo que é carnal, se os seus olhos não param de olhar para uma mulher e cobiçá-la, se os seus olhos não param de olhar para aquilo que é ruim, cara, que aquilo que te faz tropeçar, te faz pecar, é melhor que você arranque eles e lance fora. É melhor você adentrar no reino dos céus sem um olho, sem uma perna, sem um braço, sem um dente. Amém? Cara, imagine, cara, como é que vai ser estranho lá no céu. Tô brincando, não vai ser assim. Já ficou com medo agora, né? Puxa, será que vai ser assim, cara? Chegar lá, meu irmão sem nariz. Fala comigo assim, mas nós estamos falando isso no âmbito espiritual, amém? E Jesus, ele prefere, como eu falei, trabalhar com pessoas com deficiência, cara, do que com pedra de tropeço. Então, como pastor, eu posso manifestar essas obras em minha vida, cara, tendo o vosso viver honesto entre os homens. Esse texto de Pedro é muito forte, cara. Ele fala assim, que o vosso viver seja honesto entre os homens. E eu quero falar aqui que talvez você tenha se tornado uma pedra de tropeço. Por quê, pastor? Porque você de repente emprestou algo e não devolveu. Porque você comprou e não pagou. Porque você assumiu um compromisso e não honrou. Porque você falou o que não devia. Porque você não cumpre com as suas responsabilidades. Mas Jesus quer te transformar nessa noite. Só Ele pode te transformar, cara. Às vezes a mulher quer dar sermão no homem, né? No marido. Às vezes o marido quer dar sermão na mulher, na esposa. Só que nós nunca transformaremos as pessoas com nossos sermões. Eu sempre falo que quando você quer combater aquilo que é falso, você nunca vai poder falar. Alguém já viu uma nota falsa aqui? Amém. Alguma nota de 100, de 50 falsa? Alguém tem uma nota de algum dinheiro? Vamos pegar aqui R$2. Se você chegar para a nota de R$100, cara, você é falsa, filho. Você é falsa, eu sei que você é falsa. Vai resolver alguma coisa? Agora, quando você pega uma nota verdadeira, você coloca do lado, todas as pessoas conseguem enxergar como ela é falsa. Sim ou não? Porque aquilo que nós vemos, aquilo que nós presenciamos, então nós conseguimos desfrutar. Por que João, quando estava na cadeia, não conseguiu desfrutar das obras de Jesus? Porque ele estava preso. Tem tanta pessoa presa nas suas vidas pessoais, tem tantas pessoas presas nos seus sonhos pessoais, tem tantas pessoas presas nos seus achômetros, nos seus achometrismos, mas não estão vendo o que Deus está fazendo. Ontem eu falei algo bem legal. Nós falamos muitas coisas legais. O grupo ontem foi top, gente. Quem gosta de ir no grupo? Amém. Eu falei, cara, por que é necessário nós virmos para a igreja? Por que é necessário... Se bem que isso aqui não é igreja, é uma casa, né? Mas, cara, a igreja somos nós, amém? Amém. E tem uma geração que fala assim, não, mas a igreja somos nós, não precisa do templo, não precisa de uma igreja, porque a igreja somos nós. E por um lado, cara, tá certo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Mas por que, cara, que nós precisamos nos reunir? Cara, porque quando nós estamos aqui, nós não apenas estamos ouvindo,
o que Deus está fazendo, nós estamos vendo o que Deus está fazendo. Então, cara, quando eu chego cheio de problemas, e se eu ficar na minha casa, aí o irmão vai me ligar e vai falar assim, cara, Deus está fazendo coisas tremendas, não desanima, irmão. Vamos lá, vamos para a igreja, vamos para o culto, né? Vamos para a reunião. Só que eu só estou ouvindo. E quando eu estou aqui, quando eu estou vendo, cara, quando eu estou vendo o que Deus está fazendo, eu consigo adentrar muito mais profundo nas obras de Deus. E eu já quero finalizar falando que, cara, Jesus quer nos transformar, amém? E eu quero contar uma história para vocês, para nós finalizarmos. Eu peguei mais uma história. Primeiro eu quero contar 2 histórias, amém? Posso contar uma história para você? Quem pode a história aí? Era uma vez. Vocês são tudo pescador, né, cara? Meu Deus. Eu quero contar uma história que eu contei ontem, cara. E eu quero que essa história tome como exemplo para vocês. E depois eu quero contar outra história para nós finalizarmos bem dentro dessa palavra, amém? Amém? Amém. Todo mundo está apto para ouvir? Essa história conta a vida de 2 irmãos que eles eram irmãos gêmeos. E eles cresceram, só que cada um tomou uma profissão diferente, tomou uma carreira diferente, tomou um destino diferente. E essa história conta que um dos irmãos, ele estudou arte, estudou teatro, estudou para ser ator e tal, artista, e, cara, teve assim uma carreira de muito sucesso. E o outro irmão, ele virou pastor. Fala comigo, virou pastor. Ele virou pastor, ele tinha uma igreja numa cidade, cara, e a igreja, uma congregação e tal, e tinha uma igreja lá. Cara, e depois de muitos anos, cara, devido ao trabalho deles, a correria e tal, eles não se viam há muito tempo. Irmão Edson, depois de muitos anos, ele teve uma apresentação do irmão que era artista, na cidade onde tinha essa igreja do irmão dele, que era o irmão dele era pastor. Eles se encontraram na cidade, se encontraram na casa do pastor. Que legal, cara, quanto tempo, cara, como as nossas vidas são tão diferentes, né? Você, um artista renomado, um artista, né, que talentosíssimo e faz apresentações por todo o Brasil. Eu, pastor, né, estou aqui com a minha congregação. Show de bola, cara. E na conversa vai, conversa vem. E o irmão que era artista falou, cara, vamos lá. Sábado na apresentação que vai ser lá no teatro, vai lá me assistir lá que vai ser legal. O pastor falou, cara, eu vou, mas com uma condição. Que no domingo você vem assistir meu culto, né? Cara, isso é bem coisa de crente, né? Eu vou lá onde você vai, eu vou na festa, mas você vai no culto, né? Preste atenção e, cara, o pastor no sábado foi assistir a apresentação do seu irmão. E o pastor se sentou no meio, né, nas cadeiras. Tudo muito confortável, tudo muito top, limpinho, tudo organizado. E 7 horas em ponto, começou o evento. E 7 horas as luzes apagaram, começou o jogo de luz, cara, o som, o ambiente, o som tudo preparado, o espetáculo, o Thiago foi top, cara. Alguém já foi ver alguma apresentação de teatro top, né? Cara, foi top, cara. E entrou o irmão dele contracenando, cara, o irmão dele é um ator, assim, muito bom, muito top. Cara, e a história é emocionante, não sei se você se emociona muito. Cara, o cara começou a chorar, o pastor começou a chorar com aquela história muito louca, muito emocionante, cara. Cara, acabou o teatro, a apresentação, tudo top, cara. E, né, o irmão dele desceu, cumprimentando, como é que você achou? Cara, top, tremendo, meu Deus, que legal, que bênção, que espetáculo, que top, cara. E falou, cara, mas não esqueça que amanhã nós temos o nosso combinado, então amanhã você vai pro culto. Crente é terrível, né? Cara, e daí outro dia, beleza, o irmão que era artista, se arrumou, cara. Eu vou pro culto, eu vou honrar meu irmão. Hoje chegou lá no culto, o culto começava às 19 horas. O irmão chegou 15 minutos antes, esperou até 7 horas, 7 horas não começou o culto, deu 7h05, nada, 7h10, nada. 7h15, foi um irmãozinho, pegou o microfone, sem saber muito bem o que falar, começou o culto, começou meio estranho. Cara, daqui a pouco chegaram os músicos atrasados, começaram a arrumar os equipamentos, ligar som, bateria, afinar instrumento, cara, aquela zoeira. E começaram o louvor, aquela bagunça, o guitarrista solando no último volume. Cara, loucura, cara. Os irmãos com o cabelo de pé, a baterista parecia que estava endemoniado, cara. Sabe, aquela doideira. Daí veio a parte das ofertas, veio a palavra. Cara, e aquela zoeira, aquele culto, né, cara? Acabou o culto e o pastor foi todo faceiro, o irmão que era pastor, cara, que bênção que você tá aqui, cara. E daí, o que você achou, cara? O que você gostou? E daí o irmão que era artista falou, olha, cara, eu vou falar bem sincero pra você. Existe uma diferença entre eu e você.
A diferença é que aquilo que eu faço é uma mentira, mas eu faço porque a história que eu conto é uma mentira. Na verdade, aquela história é uma ficção, eu que montei. Só que eu faço tão bem feito e tão bem organizado que parece uma verdade. E o problema de vocês é que vocês têm uma verdade, mas vocês são tão desorganizados que parece uma mentira. Acabou com o irmão dele, cara. Mas sabe que ele falou uma verdade que acontece nas igrejas de hoje? Porque quando nós vamos para um show, quando nós vamos para um teatro, nós vemos a organização que é. Nós chegamos no horário porque nós pagamos o bilhete, né? Pagamos o ingresso. Não, eu não posso, eu paguei R$50, pastor. Nem no culto eu vou hoje. Não conte comigo no louvor. Só que quando nós vamos para a igreja, queridos, às vezes nós chegamos atrasados, nós não preparamos uma oferta, nós não preparamos nada, nós viemos de qualquer jeito. E sabe quando é que as pessoas vão usufruir isso aqui como uma verdade? Não, cara. Até de falar, né? Nunca, cara. Porque a igreja precisa ser exemplo para aqueles que estão lá fora. Às vezes nós vamos num teatro, vamos fazer uma apresentação, cara, tudo top. E chega na igreja, nossa, as cadeiras tudo desorganizadas. Graças a Deus que aqui não acontece isso, né? Mas nós não conseguimos organizar e ser pessoas que refletem na verdade. Amém? Amém. Posso contar outra história agora? E daí essa história nós vamos orar, amém? Essa história é a história da minha vida. Cara, eu quero contar uma história que essa história eu peguei, achei muito legal. Só que essa história tem a ver com obras, amém? Tem a ver com aquilo que nós estamos falando. E essa história conta a história de um pastor, um pregador também. Diz assim, certa vez um pregador mudou-se para Houston, no Texas. E poucos dias depois que chegou, ele teve que ir de ônibus de sua casa até o centro da cidade. E quando se sentou, descobriu ter recebido 25 centavos a mais no troco. Alguém já aconteceu com você receber um troco a mais? E ele sentou no ônibus e conferiu o troco. E percebeu que tinha recebido 25 centavos a mais. Só que ele pensou consigo e falou consigo, cara, é melhor devolver os 25 centavos? Mas daqui a pouco ele falou, esquece também que são apenas 25 centavos. Quem se preocuparia por quantia tão pequena? E quando ele chegou ao ponto onde ele desceria de ônibus, ele parou momentaneamente na porta. Então ele voltou e entregou as moedas ao motorista e disse, tome, você me deu um troco a mais. O motorista, com um sorriso, respondeu, você não é o novo pregador da cidade? Você não é aquele rapaz, aquele pregador novo aqui da cidade? E eu tenho pensado no Senhor muito nesses dias aí, em lhe ouvir qualquer dia desses. E eu queria apenas ver o que você faria se eu lhe desse o troco a mais. Quando o pregador saiu do ônibus, ele agarrou-se literalmente a um poste mais próximo, começou a chorar e exclamou, oh meu Deus, me perdoe, porque eu quase vendi o seu filho por 25 centavos. Uau. Amém? E eu quero finalizar fazendo uma pergunta para nós essa noite, amém? Pelo que você tem vendido o filho? Pelo que nós temos vendido o filho? Porque esse pregador, cara, ele quase vendeu o filho, ele quase negou Jesus, ele quase negou que ele era um cristão por causa de 25 centavos. E pelo que nós temos vendido o filho? O que tem corrompido o nosso coração nesse tempo? O que tem corrompido o coração da igreja? O que tem corrompido o coração dos cristãos, cara? Será que é 25 centavos? Será que é um evento? Será que é uma festa? Amém? Você já parou para pensar que talvez as pessoas estão te testando para saber se realmente você é um cristão, para saber quem você é de verdade? Você já parou para pensar que às vezes as pessoas lançam algo sobre você, fala algo para colher outra coisa.
Na verdade, para descobrir, para você revelar quem você é, para revelar a quem você serve, para revelar quais são as suas obras. Então lembre-se, queridos, as obras declaram a quem nós pertencemos. E se nós pertencemos a Cristo, nossas obras serão como Cristo.